Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre ensino à distância. Será que o futuro da educação no Brasil passa necessariamente pelo ensino à distância? Vamos conhecer um pouquinho da realidade de Uberlândia e dessa forma de ensinar ou de aprender. A partir de agora eu converso com a Magali Garcia Almeida, que está fazendo letras à distância. Sim. Falar um pouquinho dessa experiência do ensino à distância. E a Maria Tereza Freitas, que é diretora do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Uberlândia. Isso. Vou começar por você, Maria Tereza. O que a UFO hoje, em linhas gerais, oferece de ensino à distância? Bom, a gente tem vários cursos de graduação, 5 cursos de graduação. Quais? Matemática, letras inglês e espanhol, letras inglês, letras espanhol, que são dois cursos diferentes, pedagogia e administração. Esses são graduação. E tem vários cursos. O aluno faz toda a graduação à distância. Agora, o curso à distância tem uma especificidade, está no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, especialmente a graduação. Então, a gente trabalha com uma estrutura onde a gente tem polos de apoio presencial também, que tem um acordo de cooperação técnica entre a universidade que atua lá, que ele não é específico de uma única universidade, tá? Então a Universidade de Uberlândia está ofertando curso com alguns polos de apoio presencial e tem o município participa. Então tem o município, a CAPES, né, o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e a universidade. Então no polo, por exemplo, o polo de Araxá, pode ter um curso sendo ofertado pela Universidade Federal de Uberlândia e um outro sendo ofertado pela Universidade de Ouro Preto, por exemplo. É um sistema integrado. É integrado. Então, ela não tem o Sistema Universidade Aberta do Brasil não tem um espaço fixo. Eles são várias universidades que estão oferecendo curso à distância e onde ali tem alguns polos que são polos de apoio presencial. Então, por exemplo, quando tem um processo seletivo do curso de licenciatura em matemática, por exemplo, nós temos um em andamento e um próximo que possivelmente vai dar início muito em breve. Nós temos 3 polos nesse curso de apoio presencial, que não são muito próximos. Bicas, Buritis e Coromandel são os que estão agora. Então, a hora que tem o processo seletivo... Coromandel é a nossa região. Buritis... Bicas e Buritis é tudo estado de Minas, mas são mais distantes, né? Bicas e Buritis são mais distantes. Então, veja, quando tem um processo seletivo, o candidato, ao se inscrever no processo seletivo, ele já tem que optar por um polo. Porque é neste polo que vai ter... as provas, avaliações presenciais, que legalmente tem que ter 60% das avaliações presenciais no polo de apoio. Isso é o que determina a legislação. Isso. Então, tem algumas atividades avaliativas que acontecem no ambiente virtual, mas a 60% delas acontecem no polo de apoio presencial, nesses polos de apoio. Só as avaliações? Não. Às vezes tem algumas atividades extras no polo e tem ali um tutor presencial. Então, a gente tem tutores à distância, que são aqueles tutores que, em sintonia com o professor que é responsável pela disciplina, inclusive no Correio de Uberlândia saiu uma matéria que diz que todos os tutores são professores. Não é bem assim. Os professores da Universidade Federal de Uberlândia são os responsáveis pela disciplina e, em sintonia com esses tutores, fazem essa mediação. Que pode ser um monitor, pode ser um estagiário? Não, todos são professores e participaram de um processo seletivo, inclusive para ser tutor de um curso de graduação na Universidade Federal. Porque existe uma hierarquia, o professor responsável. O professor responsável, necessariamente, o professor necessário para uma disciplina de cálculo, por exemplo, ele é um professor da UFO. Assim como ele atua no presencial, ele atua na distância. Mas na distância não tem mais alunos em diferentes polos, ele tem, então, essa docência compartilhada, né? Tem outras figuras que são os tutores. Quem são esses tutores? Eles participam de um processo seletivo que tem 2 etapas. A primeira etapa é a análise de currículo, porque ele tem que atender a uma legislação, que ele recebe uma bolsa. Então, ele tem que ser graduado em matemática, se for o caso, né? Tem que ter a graduação. Se ele tiver especialização, tanto melhor. As titulação pontuam também. Exigidas normalmente. Do tutor, isso. Nesse processo seletivo, depois dessa primeira etapa, ele tem uma etapa que ele participar de um curso de formação de tutores. Então, nesse curso é onde ele vai mostrar e vai aprender a habilidade de estar mediando pedagogicamente um ambiente virtual de aprendizagem. Então, esse curso de formação de tutores, ele também é oferecido à distância pela nossa equipe, com 2 momentos presenciais, o primeiro e o último. Então, ele tem ali, aí ele recebe sim uma nota, que é somada à sua nota do currículo, que é onde ele entra num banco de tutores.
Então a gente tem o banco de tutores e alguns tutores então estão junto com o professor responsável fazendo toda essa mediação para dar andamento aos cursos de graduação, especialmente o de graduação. De graduação. Depois você vai falar de Tem outro... os cursos de especialização também. Que a universidade oferece. Sim. São quantos? Tem o Programa Nacional de Administração Pública, que é o PENAP, é um programa nacional, onde nós temos todos os cursos desse programa. Um é o Bacharelado de Administração, que é um curso de graduação, e 3 especializações. Tá? Tem a especialização em Administração Pública, em Gestão. E esses cursos, eles terminaram uma turma e já estão no processo seletivo da próximo ingresso de turma. E muito aí, em breve. qualquer graduando pode fazer essa Participar do processo seletivo, sim. Claro que aí o processo seletivo normalmente ele é feito pela DIRPS, que é o setor lá que faz o processo seletivo, e tem as exigências de currículo e tudo mais, né? Tem uma procura muito grande, né? E também tem a estrutura de polos de apoio presencial. Agora, alguns dos nossos cursos de aperfeiçoamento, que são vários outros que a gente oferece, alguns deles não têm a estrutura de polo de apoio presencial. Por exemplo, atendimento educacional especializado, que já está assim na 10ª edição, ele oferece 1000 vagas a cada oferta e não tem uma estrutura de polo. Ele é totalmente à distância, é aperfeiçoamento, portanto não é graduação nem especialização e não tem a exigência da graduação dos 60% ser presencial. Né? E o processo seletivo da graduação, por exemplo? É um vestibular que normalmente é um vestibular que acontece em período diferente do período normal do vestibular da UFO, em função dos recursos que a gente precisa, que são disponibilizados pela CAPES. O sistema, o AUB está na CAPES. É um vestibular presencial? O vestibular normalmente é presencial. Normalmente é presencial. E aconteceram, e todos que aconteceram, né, tem acontecido, né, ao longo desse tempo, ele acontece no polo. Então, a estrutura aqui da UFO vai aos polos, tem a coordenação do polo, né, e todo o apoio do município para espaço físico, né, toda a estrutura acontecer. E ele, mesmo porque o aluno, ao se candidatar, ele faz uma opção por um polo, que é onde ele vai ter as avaliações, os encontros presenciais, de acordo com o projeto pedagógico de cada curso. Então, se você me perguntar assim, quantos encontros presenciais tem? Eu não saberia se te dizer. Por quê? Depende do projeto pedagógico, então depende do curso. Não é uma regra? Não tem um mínimo. Pode ter mais ou menos, mas com certeza a avaliação presencial vai ser, porque no a graduação. 60%. 60% da avaliação é presencial. Magali, como é que é na prática fazer uma graduação à distância e por que você resolveu fazer a graduação à distância? Por tempo, disponibilidade de tempo, sobretudo. Filho, marido, trabalho, então parece que você ficar uma manhã inteira na faculdade, ou uma tarde inteira, ou à noite, parece que vai dificultar um pouco a sua vida, né? Então eu optei a distância por Você isso. faz o quê mesmo? Letras. Letras. Português e espanhol. Uma licenciatura em letras, português e espanhol. Exatamente. Mas a flexibilidade foi o que te atraiu, então, principalmente? Principalmente. Como é que é o seu dia de estudante virtual? Pegar uns pedacinhos de horas, né? Tenho um tempinho pela tarde, eu vou lá e sento no computador, faço minhas atividades, pesquiso, leio os capítulos, mas isso você tem que ter uma disciplina. Porque se for deixar para amanhã, para depois, chega na hora de entregar os trabalhos que você tem que entregar, tudo online. Os prazos, daí você não consegue, daí vai embolando, daí... Tá, mas vamos detalhar ainda mais. Como é que é? Você tem que cumprir o número de horas conectado ou não? Não. Você tem que cumprir as atividades. Entendeu? Mas, por exemplo de atividade. Cada componente tem atividade. Perguntas, você tem que ler um capítulo e eles te dão uma atividade. Por exemplo, capítulo 1. Então, você vai ler, você vai ver a videoaula, você vai pesquisar na web, eles te dão uma página para você ver, ler tal artigo. Daí tem as atividades baseadas nisso. Então, você vai ter que responder. Tem até o dia, normalmente são quinzenas, 15 dias. Então tem o dia até o dia 23 às 11h59 para você fechar aquela atividade. Não senão fechou, você perdeu. Perdeu nota. Daí não vale. Meu computador quebrou, acabou a luz na minha casa, você não tem com que argumentar, entendeu? Você não fechou a atividade, você perdeu essa atividade. O recurso que é mais usado, pelo menos na sua graduação, é a videoaula? Eu vejo as videoaulas, claro.
E pesquiso muito também. Eu acho que isso é de cada aluno, entendeu? Porque às vezes fala, cita um artigo, põe um pedacinho do artigo, eu vou, se você quiser ler o artigo completo na web, então eu leio. Eu acho que isso é de cada um também, do que você quer se dedicar. Claro, você tem que ter um tempo mínimo e umas atividades mínimas você tem que fazer, mas daí você... Mas, por exemplo, você acha que normalmente, quem faz uma graduação presencial, essa pessoa está de segunda a sexta, pelo menos, em um período, pelo menos. Ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Normalmente de manhã ou à noite. E aí você está lá, o sujeito está lá das 7 às 10h30 da noite. Você normalmente estuda quantas horas por dia? 2, 3, depende da época, depende se tem um exame, eu estudo mais, depende da dificuldade que eu tenho no momento, desse capítulo, entendeu? Mas você falou muito da disciplina como um fator primordial, né? Que tipo de disciplina você se impõe? Que eu tenho todo dia, por exemplo, todo dia eu tenho que estudar. Claro, com raras exceções, claro, porque há dias que acontece alguma coisa você não pode, mas todo dia. Porque senão você vai empurrando com a barriga e daí chega uma hora que não dá certo. Ou você vai perder ou vai tirar uma nota ruim. Ou simplesmente sai responder coisa que não é e vão te... Que nem o presencial, né? Que vai até a aula, mas não presta atenção, dá hora de fazer a prova. Mas eu acho que o presencial, perdão, você ainda tem aquele chorinho, professor, ai, meu computador ontem quebrou, não deu para trazer, não sei. Lá não tem chorinho, porque às 11h59 fecha. Você não tem um tutor para dialogar? Você tem um tutor para dialogar? Sim, mas através de mensagens. E não flexibiliza. O resto tudo flexibiliza. Isso não flexibiliza. Até porque senão começa a complicar. Vira bagunça, né? Mas parece que, assim, frente a frente, parece sempre dar aquela comovida, né? Não sei, é diferente. E as perguntas, aí tem a dificuldade. Você tem alguma dúvida, você manda uma mensagem para o tutor do componente. Daí ele te responde. Eu vou entrar no próximo bloco falando um pouquinho sobre como é que funciona essa interação e a gente entrar também, falar um pouco dos desafios que ainda se tem com relação ao ensino à distância. Por exemplo, há preconceito para quem se forma à distância ou presencialmente no mercado de trabalho? Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate falando sobre ensino à distância, né? A conversa continua aqui no intervalo. Bom, você estava falando da coisa da interação. Você falou que o videoaula é um recurso muito usado, né? Você entra ali e assiste aquela aula, o professor dando a aula na sala, né? Talvez até numa sala presencial. Normalmente, professor, antes de você responder isso, as aulas, as videoaulas para ensino à distância são dadas especificamente para o ensino à distância ou não? Eu posso filmar o professor fulano de tal dentro da sala de aula? Não, lá a gente trabalha o seguinte, a gente trabalha muito com essa questão de material de apoio. Então a gente tem um guia de estudo para cada disciplina que oferece em cada curso, o professor, e nesses cursos de formação de professores, nenhum professor da universidade atua no curso à distância também sem fazer o curso de formação de professores.
Por quê? Para ver a especificidade da EAD, não questionando nenhum domínio que de muda? conteúdo. Alguns exemplos de mudança. Então, assim, eu sou um professor presencial. Então, ele vai escrever um guia, por exemplo, um guia de apoio, um guia de estudo, onde nesse guia ele vai falar numa linguagem mais dialógica para o aluno. O que eu falo assim, uma linguagem mais dialógica seria aquela que esteja mais próximo dele. Seria pegar um livro que às vezes o aluno tem dificuldade e ler as entrelinhas para o aluno, para ele ter menos dificuldade nessa leitura. Então, ele vai dar todo esse apoio nesse guia de estudo e tem as interações no ambiente, o professor deve acompanhar, inclusive para ver se o feedback dos tutores estão de acordo com as orientações que ele deu, porque tem a formação do tutor no geral, onde ele participa do processo seletivo, e tem a formação do tutor específica, que ela é feita junto com o professor responsável pela disciplina. Então, por exemplo, se tem uma avaliação no ambiente virtual, então a chave de correção dessa avaliação, ela tem que ser criteriosamente definida pelo professor responsável. E ele deve acompanhar isso, porque tem que ter uma coerência entre todos esses processos de avaliação. Porque ele é responsável por montar o roteiro, naturalmente. Ele é responsável. Mas, por exemplo, uma videoaula. A videoaula ela é feita pelo próprio professor e a gente recomenda que essa videoaula seja para além dos materiais que o aluno já teve acesso. Então, ele não vai repetir o que está no guia do estudo, nem o que está no livro, ele vai dar um outro apresentação que vai contribuir para o acesso ao conhecimento do aluno. Então, nessa videoaula, que o professor... Então, a videoaula não é tipo assim, eu tenho lá, eu faço não é do curso, presencial e ela é gravada, não. Ela é apropriada para o curso à aquilo, distância. e não é uma coisa tipo assim, olha, eu tenho aqui o material, e aí eu estudo o material, depois ele vai dar aula sobre aquele material. Não, ele vai fazer um material complementar. Tem umas coisas que tem que estar igual ao material, mas normalmente eles complementam. E a gente trabalha muito com webconferência, que eu acho que é fundamental a webconferência numa parceria com a RNP de Brasília. Mas aí não acaba virando um presencial, porque a coisa da flexibilidade você perde, porque você tem que estar conectado naquele momento. Não, mas aí se ele não está conectado naquele momento, depois. Ele vai assistir a gravação. Você não vai poder interagir. Que é uma vantagem que eu vejo em relação ao aluno presencial, que não tem como perder uma aula, quando muito ele pega o rabisco do colega, se é que o colega rabiscou, mas não tem como ele apertar um botãozinho e ver de novo que o professor trabalhou naquele momento. E no momento das webconferências... Mas essas webconferências não ficam disponibilizadas depois? Ficam, mas não tem como ele interagir depois de gravada. Fica gravada, fica no ambiente, ele pode acessar, rever quantas vezes for necessário e ainda pode questionar pelo ambiente. Ele tem todo o caminho para questionar o tutor, o próprio professor. Eu ia falar dessa coisa da interação com você, né? Depois eu cortei, passei para o professor. Mas assim, como é que funciona essa interação? Porque na presencial você fala, levanta a mão, professor, tem uma dúvida aqui. Lá tem uma caixa de mensagens. Você manda a mensagem para o professor e ele te responde. Mas, por texto. Por texto. Daí tem a dificuldade, porque às vezes você fala assim, como que eu faço isso aqui? Assim, não é bem isso. Então você tem que saber formular bem a sua pergunta para você não ter que ficar no vai e vem. E é por texto, normalmente? É por texto. Não é por áudio? Não, é por texto. Vocês não têm a web, por exemplo? A web aula, né? A webconferência. Webconferência. Não. Vocês não têm? Não, temos a videoaula. As videoaulas também Sim, você pode rever quantas vezes, mas não pode perguntar no momento. Não pode. Você estava falando aí do preconceito. Você sente que existe preconceito? Assim, uma pessoa que está fazendo uma graduação à distância com uma que faz presencial? O pessoal olha assim um pouquinho, eu estou estudando. Você está fazendo faculdade aonde? Não, é EAD. Entendeu? A pessoa, eu acho que é falta de conhecimento, entendeu? Do que realmente se exige, da grade curricular. Por que você acha que falta de conhecimento e mais o que, assim, que você acha que tem esse preconceito? Você acha que o cara fala, a distância o cara está enrolando? Isso é moleza, alguém está fazendo para ele? Ou simplesmente... Isso é uma ilusão, né? Não dá para alguém fazer, né? Não, dá até para alguém fazer, mas na hora da prova você vai não fazer. Dá, então. Porque a prova tem mais peso do que as atividades virtuais, entendeu? Então, se você não atingir uns 70%, 60% ou 70% na prova, você não e aí na prova você tem... A prova é você mesmo. Está lá no polo, tem um montão de preceptores na sala, todo mundo te olha. É uma prova normal, como uma prova, eu acredito que presencial. Mas tem as pessoas, sente também que ainda existe um preconceito do mercado, vamos dizer eu assim, acredito que, quer dizer,
Quando você pega o certificado, né, do aluno que forma à distância, ele não te identifica se é à distância ou presencial, né? Ele é um certificado como qualquer outro, né? Você tem ali, sou formada nisso e tal, e não importa. Mas eu ainda penso que por desconhecimento, assim como ela falou, a pessoa não sabe, a pessoa pensa que é mais fácil, por vezes até mais difícil, porque você tem que se organizar, você tem que ter uma disciplina, você tem que ser proativo, né? Tem que ter autonomia. E você tem que resolver até as dúvidas meio sozinho. Exatamente. Né? Então, assim, e que o aluno tem que correr mais atrás, né? Porque às vezes você não quer esperar que o professor... Eu sou muito inquieta, entendeu? Então, eu esgoto todas as minhas possibilidades. Já se eu não tenho nenhuma possibilidade, daí eu vou perguntar para o professor. Então, eu corro muito atrás da minha dúvida. Você está me entendendo? Antes, por quê? Porque eu quero resolver isso rápido. Hoje. Não posso esperar até amanhã, por exemplo. Pois é, mas tem um perfil do estudante de AD, de ensino à distância, aquele que você olha e fala, não, esse perfil vai funcionar, esse eu não. acho até que já tem alguns estudos em relação a isso. Então, por exemplo, a pessoa que já é mais madura, tem mais idade, tem mais disciplina, né, e tem necessidade dessa flexibilidade mais do que o adolescente, o jovem. Mas eles também estão indo por aí pela questão da tecnologia, né? O aluno está muito interessado em estar ali conectado e para o jovem isso é atrativo, né? Porém, não que tenha uma facilidade. Então, tem uma incompreensão em relação a isso. Não é porque é mais fácil. Não, quem vai pensando que é mais fácil... cai do cavalo mesmo, né? Porque, na verdade, as dificuldades existem. E os mecanismos para garantir que aquele conhecimento que está sendo testado nas avaliações, que é que, no mínimo, pela lei, 60%, vou repetir, 60% das avaliações precisam ser presenciais, né? Para garantir para aferir que aquele aluno é que está realmente... fazendo aquela prova, os mecanismos para garantir que essa aferição do aprendizado hoje, a senhora diria que são mecanismos eficientes e suficientes? E cada vez mais serão, né? Porque com o recurso da tecnologia aí, do jeito que está avançando, inclusive, ontem eu vi... Daqui a pouco vai dar para você pegar o reconhecimento por vídeo. Não, né? Reconhecem... Inclusive, assim, reconhece o estado emocional do aluno pelo vídeo, né? Para depois, inclusive, a gente tem a figura do tutor presencial muito para evitar a evasão também, ir atrás do aluno, coisa que no presencial não tem. Aí quando fala assim, não, mas a EAD tem uma evasão muito grande, eu questiono muito isso, porque na verdade, a evasão ela está grande sim, mas não depende da modalidade. O aluno está evadindo de curso presencial e à distância, aí eu fico me questionando e por vezes eu penso que a oferta está sendo muito grande e o aluno com facilidade fala, não quero isso mais, quero outro, e pula de galho em galho, coisa que antes acontecia em menor quantidade. A experimentação é mais viável, mas não, né? por ser à distância ou por ser presencial. E aí se num presencial se oferece ali num curso 50 vagas, no outro você pode oferecer 600, né? Pode oferecer e aí, muito mais. Se caiu de 600 para 400, por mais que tenha caído, ainda do ponto de vista operacional e de custo-benefício para a instituição, ainda é muito mais viável. Na verdade, assim, eu penso, oferecido na UF, os cursos são todos gratuitos, o aluno ainda tem, o guia de estudo é entregue a ele gratuitamente, mas a gente tem o órgão financiador, a CAPES está financiando isso tudo, inclusive as bolsas dos tutores e tudo mais. Só que é um curso que demanda esse recurso, mas é um curso que exige do aluno essa participação grande. Né? Porque o aluno, se ele não participar, ele não consegue se chegar ao final. Ele tem que ter essa disciplina. E você sabe muito bem disso, né, Magali? Não, disciplina é a palavra-chave. Mas e desafios? Pegando o seu exemplo, o que você acha que, olha, isso aqui precisava melhorar? Quer dizer, pelo que você me falou, você está satisfeita com essa modalidade. Sim. Mas o que você acha que precisa melhorar? Eu, na questão do idioma, né? Eu faço português e espanhol, mas eu tenho fluência no espanhol. Eu não tenho esse problema no espanhol. Mas, por exemplo, pelo menos na faculdade que eu faço, eu acho que deviam ter mais aulas presenciais ou até webconferência na questão do idioma. Para ter conversação. O feedback do aluno. Claro, por causa da fluência. Agora, é o tipo de reclamação que existe também no presencial, né? Às vezes, olha, eu faço espanhol, mas os meus professores, às vezes, não são tão fluentes como eu gostaria que fossem. Eu pensei o espanhol, sim, claro. Então, eu vou melhorar o meu espanhol. Né? Então, eu vou... aprimorar. Muito. Do ponto de vista de conversação, não. Do ponto de vista
Da gramática deve ter... Não, porque eu estudei muita gramática, tá? É que eu sou um pouquinho de exceção, né? Eu morei fora, então o espanhol eu tenho resolvido, entendeu? Na verdade, você vai estar buscando mais uma titulação, então. Exatamente. Mas a língua portuguesa, a língua portuguesa eu tinha meio esquecida, entendeu? Então eu encontrei dificuldade, ao contrário, não encontrei dificuldade no espanhol, com português. Mas e desafios, professora? Eu acho que cada vez mais isso que ela falou, especialmente em curso de línguas, que a gente tem duas graduações, línguas inglesa e línguas espanhol, a gente usa muito a web, inclusive para ter esse feedback do aluno, para ter a questão da correção da linguagem, da pronúncia e tudo mais, porque língua é isso, ele tem que sair com fluência do curso, espera-se que ele saia com fluência do curso. Então, é cada vez mais tentar aprimorar esse meio de comunicação, de ter esse feedback para o aluno. Por quê? A gente tem essa webconferência, só que, por exemplo, nem todo aluno tem, por exemplo, se ele estiver fora e não puder ir ao polo, às vezes o acesso dele não é tão bom para que ele possa escutar bem, falar bem e a coisa acontecer. Então, acho que a tecnologia, né, a internet e a tecnologia no âmbito do nosso Brasilzão afora tem que melhorar. Este é um desafio grande. De conexão mesmo. De conexão e de equipamento, estabilidade, né? Isso mesmo. Porque senão, porque às vezes a webconferência, se não é o caso de língua, que não tem que ter o retorno do aluno, a fala do aluno e tal, a gente até pode deixar que o aluno dê o retorno ou a pergunta pelo chatzinho do lado, sincronamente, mas pelo chat. Por quê? Para melhorar essa comunicação, ficar melhor a imagem, ficar melhor para todo mundo. Mas na língua a gente precisa disso. A gente precisa que ele tenha um bom equipamento e que aqui também tem, e que todos os lugares possam ter internet. Então, se a gente quiser alcançar lá Manaus, outros lugares mais longe, a gente tem que garantir que lá também tenha né? Tudo muito bem. Se alguém quiser ter mais informação sobre ensino à distância, principalmente voltado para a Universidade Federal de Uberlândia, como que ela deve fazer? Onde que ela deve entrar? Olha, eu acho que entra no site, o site tem todas as informações. Site? Se ela entrar no site da UFO, eu recomendo assim, para passear um pouquinho mais pelo site e conhecer o caminho, entra no site da UFO, entra na educação à distância, aí tem um linkzinho lá, ela vai entrar. Na home tem educação à distância? Lá em cima já tem educação à distância. Clica lá na educação à distância, vai entrar no site depois do CEAD, né, Centro de Educação à Distância, e lá a gente disponibiliza os editais, né, os que virão, os que já aconteceram, os cursos que estão disponíveis, os cursos, porque a gente tem curso de graduação, aperfeiçoamento, extensão, especialização. Então, todos esses cursos a gente tem disponibilizado os editais lá, e as informações, qualquer coisa, liga para lá que a gente está ali pronto para dar o retorno. Então, dá o telefone, a senhora tem de cabeça? 3239-4057, 034. 3239-4057. Magali, obrigado pela presença aqui, falando um pouco da sua experiência com o ensino à distância. Professor, muito obrigado também, sucesso lá na UFO. E a você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela presença. A gente se vê no próximo programa. Até lá.